Crianças podem ir. Isso. Isso. Louvamos a Deus pela equipe de professores, nosso Ministério Infantil, o MSK. E agora quero convidar você para um momento muito especial, que é o momento da palavra de Deus. Prepara o seu coração aí para receber a palavra de Deus. Abra o seu coração para receber a palavra de Deus, porque ela muda tudo na nossa vida. Ela é o alimento da nossa alma, do nosso espírito. Ela preenche tudo na nossa vida. Pega a sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia, pega a sua espada, né? E vamos abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Se você gosta de anotar títulos, eu vou te dar o título dessa mensagem de hoje. A importância da palavra de Deus para uma vida vitoriosa e bem-sucedida. A importância da palavra de Deus para uma vida bem vitoriosa e bem-sucedida. Anote aí, Josué, capítulo 1, quem abriu, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero que projete para mim aqui, Carlos, procura ver se você acha a versão NAA. NAA, da Bíblia Sagrada, da Sociedade Bíblica, versão NAA. Nova Almeida atualizada. Josué 1, do 1 ao 9. Diz assim, verso 1, vamos começar a ler, acompanha comigo, ou aí na sua Bíblia, ou no telão. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Verso 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenhas medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Dá um glória a Deus aí, querido, aplauda ao Senhor, diga aleluia, diga amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado pela palavra do Senhor, porque ela é viva e poderosa e ela nunca volta vazia. Senhor, nessa noite estamos com os nossos corações abertos. Fala conosco, Senhor, alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso ser. Nós queremos aprender do Senhor, nós queremos viver uma vida bem-sucedida para a tua glória, nós queremos dar importância para a tua palavra, porque queremos viver uma vida vitoriosa na tua presença, para a tua glória, neste mundo, em nome de Jesus. Quantos concordam comigo, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra de Josué foi uma palavra que Deus deu a ele em um momento muito difícil da nação de Israel. Lembra que no versículo 1 do capítulo 1 que nós lemos, foi o momento que diz que Moisés tinha morrido. E Deus então coloca Josué para assumir a posição
de Moisés. E a posição de Moisés não era uma posição fácil. Mas também, queridos, Josué não era qualquer pessoa. Josué era um discípulo aplicado, era um verdadeiro discípulo de Moisés. Josué servia a Moisés. Josué apoiava o ministério de Moisés. E então, quando Moisés morre, vem a hora, chega o momento de Josué então assumir aquela posição, uma posição desafiadora, porque talvez Moisés tenha sido um dos mais importantes profetas do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Moisés não foi apenas profeta, ele foi também um legislador. Moisés foi quem Deus usou para trazer toda a lei para os homens, as diretrizes de Deus para os homens. Moisés ouviu de Deus, Moisés ouviu das famílias, desde Adão, que vieram as gerações, né, que foram nascendo, e as histórias dos feitos de Deus, desde Adão até os dias de Moisés, vieram sendo contadas de pai para filho. Aqueles homens lá do livro de Gênesis, do capítulo 1, 2, do capítulo depois de Adão para frente, né, os filhos de Adão, Enos, Sete, depois vem Noé, os filhos de Noé, e aí vai passando de geração em geração. Eles tinham uma tradição oral. Os pais iam contando para os filhos a respeito dos feitos de Deus. E essa tradição oral, ela é muito importante. E ainda hoje, ela é muito necessária. Você que é pai, você que é mãe, que tem filho, especialmente filho pequeno, você desde pequenininho, o seu filho pequenininho, você precisa instruí-lo na palavra de Deus, contando as histórias bíblicas, narrando para os seus filhos os feitos do nosso Deus. Então Moisés agora era morto, diz o texto, e agora era a hora de Josué, o servidor, o servo, o discípulo de Moisés, assumir a liderança da nação, sucedendo assim esse grande líder, esse grande profeta, esse grande legislador que foi Moisés. Olha que coisa interessante, né? Josué, então, ele recebe de Deus ali, naquelas palavras que nós lemos ali do versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 1, Deus está falando para ele: seja corajoso, não te mandei eu, seja corajoso, não temas, todo lugar que você pisar, a planta do seu pé, eu vou te dar. Josué, eu estou colocando você à frente deste povo, para que você leve este povo à terra da promessa, a terra prometida, que eu prometi para os seus pais. Então, Josué, ele assume essa responsabilidade de conduzir o povo à posse da terra prometida. Agora, tudo que nós lemos aqui, nos 9 primeiros versículos do livro de Josué, é muito importante. É muito importante porque dizem respeito à pessoa de Josué. E eu quero dizer algo para você, querido. Todos nós, eu, você, todos nós temos um propósito de Deus a cumprir nessa terra. Todos nós somos criados por Deus para cumprir um propósito. E a oração mais importante que você pode fazer a Deus é para que Deus revele a você qual é o propósito dele para a sua vida aqui na terra. Porque os dias que nós vivemos aqui na terra são poucos, comparado à eternidade que Deus tem para nós. O tempo de vida que nós temos aqui na terra é muito pequeno, quase nada. A Bíblia, em alguns versículos dos Salmos, diz que é como um vento que passa, já passou. Cadê o fulano? Já morreu. E vai ser assim até que Jesus volte, porque quando Jesus voltar, e quando inaugurar-se o reino eterno do Senhor, aí não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidades, não, aí vai mudar tudo. Os salvos, aqueles que forem salvos porque em vida receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, essas pessoas viverão eternamente em uma cidade que Deus está preparando, que Apocalipse chama essa cidade de Nova Jerusalém. Quantos vão estar lá na Nova Jerusalém?
Então, as instruções de Deus para Josué, elas precisam ser recebidas por nós também, como instrução de Deus para a nossa vida. Você precisa receber essas instruções de Josué como instruções de Deus para a sua própria vida. E eu quero te chamar a atenção aqui, especialmente de 2 versículos que eu li no texto que nós lemos, que é o 7 e o 8. Volta seus olhos para o versículo 7, coloca para mim o versículo 7 aí na tela novamente, no telão. Ele diz, tão somente seja forte. Eu já tinha mandado Josué ser forte, mas ele repete o mandamento para ele, seja forte, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de quê? De fazer segundo ou conforme toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Eu falei que Moisés é o legislador. Deus deu as leis para Moisés. Josué agora está sucedendo Moisés. E Deus fala para Josué, você vai proceder de acordo com aquilo que Moisés escreveu. Eu já dei as instruções para Moisés. Que coisa interessante. Tenha o cuidado, olha essa expressão. Tenha o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E ele diz no finalzinho do versículo 7, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Diga um glória a Deus, querido. Para que você seja o quê, igreja? Só alguns que entenderam. Vou perguntar de novo. Para que você seja o quê, igreja? Por onde quer que você andar. Uau! Isso aqui é muito grande, você concorda comigo que isso é muito grande, é muito poderoso? Não é? E o versículo 8 então? Aí ele, no versículo 8 ele diz assim, não cesse de falar. Não é apenas ouvir, é falar. Você sabe que falar é mais poderoso do que apenas ouvir. O ouvir muitas vezes é passivo. Nós ouvimos, tá bom. Agora, quando eu ouço e falo, aquilo fica internalizado dentro de mim, dentro do meu interior, no meu espírito, na minha mente. Não cesse de falar deste livro da lei. Qual livro? Que Moisés escreveu. Não cesse de falar. Pelo contrário, medite nele, dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Fala assim, uau! Fala assim, amém! Fala glória a Deus! Aplaude o Senhor, querido, merece! Irmão, a Bíblia tem todas as instruções que nós precisamos para viver uma vida plena e bem-sucedida aqui na terra, nesse pouco tempo de vida que temos aqui. A gente precisa se importar com as palavras que Deus deixou escritas para nós. E a gente precisa buscar na Bíblia, na palavra de Deus, as instruções dele para a nossa vida. Porque assim fazendo, meditando na palavra, falando a palavra, ouvindo a palavra, vivendo a palavra, nós então prosperaremos e nós seremos bem-sucedidos. Você quer prosperar? Você quer ser bem-sucedido? Eu estou te dando o caminho. Eu estou te dando o caminho para você viver isso aqui. Ter uma vida vitoriosa e uma vida bem-sucedida. Aqui na terra. Jovem, presta atenção nisso. Porque você está vivendo um tempo da sua vida que você tem mais tempo do que o adulto. O adulto está envolvido em tantas coisas, trabalho, correria, cuidar de filho, cuidar disso, cuidar daquilo. Você ainda tem um tempo que você pode, gastar mais tempo com a palavra de Deus. Formando a mentalidade de Deus na sua mente, os pensamentos de Deus na sua mente, que vão moldar o seu caráter, que vão moldar a sua estrutura de vida, para você viver uma vida plena e bem-sucedida, durante todos os anos de vida que Deus te der, te propiciar.
Eu vou te dar alguns versículos muito importantes na palavra de Deus que eu gostaria que você anotasse. Você que é jovem especialmente, mas os adultos também. Jesus disse, olha o que Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando foi que Jesus disse essa palavra? Quem sabe? Em que momento foi? Jesus estava jejuando e Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto. Foi um momento de provação na vida do Senhor. Onde é que está registrado isso? Quem sabe? Mateus 4:4. Projeta para nós aí, Mateus 4:4. Então, no momento difícil, no momento da tentação, quando o diabo veio com tudo para cima de Jesus, como que Jesus resistiu ao diabo? Fala comigo assim, ó, com a palavra. Agora, querido, às vezes o diabo vem com tanta sede para cima de você, que talvez você não tenha tempo de abrir a Bíblia e procurar. Onde é que está aquele versículo mesmo? Não, você precisa ter ele decorado na sua mente, você precisa ter ele aqui registrado no seu coração. Ele tem que ser uma verdade para você, ele tem que ser uma base, uma estrutura na sua vida mental e emocional. Você entende isso? Dá um glória a Deus. Então, no momento difícil que o diabo vem tentar Jesus, Jesus estava o quê? Preparado para o diabo. Por quê? Porque Jesus, ele estudou a palavra. Ele estudou, ele aprendeu. Nós não sabemos nada se a gente não aprender primeiro. Precisamos primeiro aprender, né? Jesus também ensinou que quem pratica a palavra de Deus na sua vida, edifica a sua vida sobre a rocha. Onde é que está isso? Mateus capítulo 7, verso 24. Coloca para nós aí, por favor, Carlos. Mateus 7, 24. Evangelho de Mateus, nós estamos nesse evangelho. Olha o que diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. Fala comigo assim, prudente. Fala assim, um homem prudente. Fala assim, mulher prudente. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre o quê? O que é construir a casa sobre a rocha? Segundo esse versículo, é ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Isso é construir a sua casa sobre a rocha. Verso 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela o quê? Não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela tinha os seus alicerces aonde? Um lugar firme, na rocha. Agora vamos seguir, próximo versículo, 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, fala assim, não pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Próximo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Qual é a diferença? Queridos, todos nós passaremos por provações, todos nós passaremos por momentos de tentações, todos nós, todos, sem exceção, passamos por momentos difíceis na vida. A chuva, os rios, os ventos que ele está colocando ali, são situações, são circunstâncias, são adversidades, são problemas que a vida traz para nós. Mas a diferença ali é, aquele que construiu a sua casa na rocha, que aprendeu os princípios de Deus, que põe os princípios de Deus em prática, quando vier a tribulação, quando o vento soprar, quando os problemas acontecerem, ele tem estrutura, ele vai suportar, ele não vai sucumbir. Digam amém, querido. Mas aquele que edificou a sua casa sobre a areia, o que vai acontecer com ele? O vento vem, derruba tudo, destrói tudo, não sobra nada. Muito triste isso que Jesus está falando, mas Jesus está nos ensinando. Agora, queridos, nada acontece por acaso na nossa vida. A construção da nossa vida, ela é de nossa responsabilidade. Se eu vou construir na areia, ou se eu vou construir na rocha, é uma opção minha, eu que vou fazer essa opção.
É uma opção sua. O salmista também, ele declara no Salmo 119, no verso 105, foi até cantado aqui hoje, Salmo 119, 105, coloca para nós aí: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Deus, e luz para o meu caminhar. Lâmpada, luz, iluminação, a palavra é isso. A palavra tem esse poder na nossa vida, de iluminar aquilo que está em trevas, aquilo que nós não temos o entendimento. Quando a gente lê a palavra, o Espírito Santo ilumina aquilo, e aquilo se torna vivo para nós. Tanto quando você está lendo a Bíblia, tanto quanto você está ouvindo a palavra pregada, como nesse momento, ou numa célula, quando está estudando ali a palavra de Deus com os irmãos na célula. Então, a palavra vem para trazer o quê? Luz. A palavra vem para trazer discernimento, um entendimento maior, um entendimento vindo de Deus para as nossas vidas. Diga um amém aí, querido. Aplauda o Senhor. Eu amo a palavra de Deus. Então, a própria Bíblia, ela está cheia de versículos que estão falando do poder e da importância dela na nossa vida. A Bíblia foi deixada escrita por Deus. Deus teve o cuidado, o zelo de levantar ao longo da história da humanidade homens e mulheres que o Espírito Santo inspirou para escrever os livros bíblicos, para nos instruir, pensando em todas as gerações. Deus então levantou homens e mulheres para escrever a Bíblia e deixar livre. Hoje nós temos a Bíblia pronta e acabada. Nos dias de Jesus não tinha o Novo Testamento ainda. O Novo Testamento foi construído com Jesus e depois com as histórias dos seus discípulos, os escritos dos apóstolos, os escritos apostólicos, e aí a Bíblia ficou pronta. E hoje eu e você temos este livro disponível para nós. Mas muitas vezes deixamos eles numa escrivaninha, numa gaveta, jogado num canto da nossa casa, e não o valorizamos. Querido, a Bíblia fechada não tem poder nenhum para você, para te ajudar em nada, mas a Bíblia aberta, e você sendo um leitor da Bíblia, ela vai fazer muita diferença na sua vida. Muita diferença ela vai fazer. Ela tem feito diferença na história de grandes homens em toda a humanidade, cientistas, governantes. Sabe, um homem que tinha a Bíblia como, ficava na cabeceira dele, ele lia constantemente, um dos maiores presidentes da nação americana, Abraham Lincoln. Quem já ouviu falar neste homem? Era o livro de cabeceira de Abraham Lincoln. Sabe, queridos, a Bíblia conta a história da criação. A Bíblia fala da redenção por meio de Jesus. A Bíblia traz os princípios de Deus, a quem nós devemos adorar. A Bíblia fala do poder de Deus, dos milagres de Deus, dos grandes feitos de Deus. Então a Bíblia é o livro de Deus para nós. Tiago, no capítulo 1, no versículo 25, eu quero ler essa passagem para você. Tiago foi um dos apóstolos, e ele também fala sobre a Bíblia. Tiago 1, 25. Olha o que diz esse texto, olha que maravilhoso. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade. Ele está dando dois nomes para a palavra de Deus aqui: lei perfeita e lei da liberdade. A palavra de Deus traz liberdade, e ela é perfeita. E diz aqui: e nela persevera, não sendo ouvinte que logo esquece. Fala assim, ouvinte que logo esquece. Fala assim, estou fora, né? Não sendo ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante. Fala assim, operoso praticante. O que vai acontecer com essa pessoa? Será bem-aventurado no que realizar. Pode aplaudir porque merece. É a palavra de Deus. Ela está nos ensinando a valorizar a própria palavra. O apóstolo Paulo, outro apóstolo, ele ensinou ao seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3,
verso 16 e verso 17. Eu quero ler para você o que Paulo ensinou a Timóteo, porque esse ensino de Paulo é também para mim, é também para você, é para todos nós, é para todos os filhos de Deus, é para todo discípulo. E você é chamado, primeiro de tudo, para ser um discípulo. Sim? Um discípulo. 16. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu gosto da palavra de Deus porque ela é tão maravilhosa. Olha o que ela diz. Ela dá ênfase. Perfeito e perfeitamente habilitado. Olha que ênfase, né? O servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Toda boa obra. Para fazer coisas boas. Para realizar coisas boas nesta vida. A escritura é inspirada. Sabe o que é inspirar? É sair de dentro de si. Ela foi inspirada por Deus, então ela foi tirada de dentro de Deus, ela foi extraída do caráter, da essência, do poder, da glória, da grandeza do nosso Deus. Dá um glória a Deus, querido. Deus é grande, útil para o ensino, para nos ensinar. Vai por aqui, vai por ali, não vai ali. Olha, esse é o caminho, ensino. Repreender. Quando você desviou, a palavra de Deus vai te repreender. Pisou na bola, fez uma coisa errada, você vai ler a Bíblia fala com você e você fala, uxa, né? Repreensão e correção. Corrigir a rota, corrigir o rumo da nossa vida, para a gente não entrar em furadas. Dê um glória a Deus pela palavra de Deus, querido. Agora escuta isso aqui que eu vou te falar. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre os benefícios da palavra de Deus para melhorar o cérebro humano. O cérebro humano é uma máquina poderosíssima. Poderosíssima. Qual o computador mais poderoso que tem hoje? Quantos gigabytes de memória? Tem alguém aí de TI aqui? Antigamente, antes do gigabyte era o quê? Kbyte, né? O que é, Cadu? Você que entendi desse assunto? Bytes, depois kbytes. É o tera, né? Maior do que o giga, né? Cabe muita coisa na memória desse computador. O cérebro é mais do que tudo isso. Que é o maior computador que tem. O problema nosso é que muitas vezes, nós somos displicentes. Nós não treinamos o nosso cérebro. E nem fomos treinados pelos nossos pais desde pequenininhos. Porque tudo parte do treinamento. Então, olha o que ele está dizendo. Essa pesquisa sobre o benefício da leitura. Uma pesquisa sobre os benefícios da palavra de Deus para melhorar o cérebro humano. Escute bem, preste atenção. Não conversa agora não. Foram pesquisadas mais de 40 mil pessoas com idades entre 8 a 80 anos de idade. E essa pesquisa, o resultado dela foi comprovado pela neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro. Veja as conclusões da pesquisa. Quem lê a Bíblia uma vez por semana tem uma diferença quase insignificante no funcionamento do seu cérebro. Então, o valor da leitura da Bíblia vai assim, ser muito pequeno na vida dessa pessoa. Quem lê a Bíblia 2 vezes por semana já experimenta uma diferença maior no funcionamento do seu cérebro. Para quem lê a Bíblia 3 vezes por semana, começa a acontecer algumas modificações cerebrais no cérebro dessas pessoas. Isso aqui tudo comprovado pela ciência, pela neurociência. Mas, para quem lê a Bíblia 4 vezes ou mais, acontece algo que eles chamaram de mágico no funcionamento do cérebro dessas pessoas que leem a Bíblia 4 vezes ou mais por semana. E
isso vai influenciar decisivamente o comportamento dessas pessoas para melhor. Agora eu vou te falar em que áreas foi o resultado dessa pesquisa. Entendeu que a leitura bíblica, para quem lê 4 vezes por semana ou mais a Bíblia, vai atuar. Ela vai diminuir em cerca de 30% o teu sentimento de solidão. Vai diminuir em 30% o sentimento de solidão das pessoas que têm esse sentimento. Ela vai diminuir em 32% o sentimento de raiva. Escuta, tem mais. Ela vai diminuir em 40% os problemas familiares, incluindo problemas com filhos e problemas entre cônjuges. Isso é grande, não é? Sim ou não? 40% de diminuição de problemas relacionais na família. Vai diminuir em 57% os problemas com alcoolismo e vícios. Só a Bispa Carmen que está dando um glória a Deus ali. Se eu fosse você, eu pulava nessa cadeira aí, porque se você não tem nenhum desses problemas, tem gente do seu círculo que tem. Talvez da sua família até tem problemas com isso. Alcoolismo ou outros vícios, né? Cigarro, droga, maconha. Quem lê a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, diminui em 61% o contato com a pornografia. Quanto que eu falei? 61%. Isso é muito significativo, irmão. Quem lê a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, diminui em 68% a traição. Quem lê a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, diminui em 74% o vício com jogos. Joguinhos, videogame, tudo quanto é tipo de jogo. Aquele jogo que aposta, jogo de azar, todo tipo de jogo. Foi comprovado que a fé dessas pessoas que leem a Bíblia 4 vezes, no mínimo 4 vezes por semana, a fé dessas pessoas aumenta 200%. A pessoa não acreditava em nada, passa a acreditar. Por causa da leitura da Bíblia. Então esse hábito de leitura da Bíblia, ele precisa ser trabalhado nas nossas vidas. Isso está comprovado pela neurociência. Ler a Bíblia faz bem para a sua saúde e modifica o seu cérebro. Nossa, que coisa maravilhosa. Você dá um glória a Deus aí? Eu quero incentivar você a ler a Bíblia, querido. Quero incentivar você a estar firme nos cultos. Vir para o culto não é religiosidade. Vir para o culto é ser uma pessoa apaixonada por Deus. É ser um amante da palavra de Deus. É querer mais da palavra de Deus. Aquilo que eu dou mais atenção, aquilo em que eu invisto mais, é o que vai trazer crescimento na minha vida. Se você investe tempo na palavra de Deus, tempo de estar ouvindo a palavra de Deus, tempo de leitura na sua casa, ao longo da semana, se você separa tempo de qualidade para estar com Deus, ler a palavra, ter um tempinho de oração, isso vai trazer crescimento de Deus na sua vida, e seu comportamento vai melhorar em todos esses pontos aqui, e em muitos outros pontos, em muitas áreas da sua vida. Para encerrar, por fim, eu quero ler o que também diz o apóstolo Pedro, a respeito da palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, coloca para mim aí, Carlos, 2 Pedro 1, verso 16 ao 21. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Verso 16, ele diz: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que Pedro está dizendo? Ele está falando dele e dos discípulos que andaram com Jesus, João, Mateus, né? Ele está dizendo, nós não estamos falando para vocês aqui
Eu não estou escrevendo para vocês falando coisas que eu inventei, ou que alguém inventou. Eu estou falando coisas que eu vi, que eu ouvi da boca do Senhor. 17. Porque ele, falando de Jesus, recebeu a honra e a glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Verso 19. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Verso 20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o nosso Deus aí, querido, aplauda, dá glória a Deus, dá aleluia. Oh, Deus maravilhoso, fique em pé.